Vamos começar com o que se sabe de maneira inequívoca. O número de vítimas fatais agora é de 143 pessoas, contra as 38 nos momentos imediatos ao ataque. Isso aconteceu porque não houve apenas as vítimas de tiro, mas o incêndio. O incêndio desvive as pessoas, não por causa do calor. Normalmente, o que desvive as pessoas é a intoxicação por fumaça. E o óbito, nesse caso, nem sempre é imediato. Seja como for, são 143 vítimas fatais, o que torna esse um dos maiores atentados terroristas da história da Rússia. É evidente que vai ter uma resposta, e vai ser uma resposta duríssima. Nesse exato momento, os meios noticiosos da Federação dão conta que o senhor Vladimir Vladimirovich e o senhor Nikolai Patrushev estão tendo uma reunião de trabalho. E aí, com certeza, que vai ser decidido e a resposta. Muita gente fala, cara, não vamos atacar nenhum centro dos responsáveis, né? Tipo, diretamente, vamos atacar indiretamente. Mas eu penso diferente, deixa eu explicar para vocês. Para mim está claro que quem organizou isso foi a OTAN, esperando que a Rússia reaja. Faz sentido, porque tem processos eleitorais, né? Os governos da OTAN são profundamente impopulares, e vão ser derrotados nessas eleições, né? As pessoas não suportam mais os conservadores, no Reino Unido não suporta, capaz de conseguir no máximo 15% dos votos nas próximas eleições. Os democratas têm feito um governo tétrico nos Estados Unidos. A Aliança Arco-Íris tem sido um fracasso de proporções épicas na República Federal da Alemanha. Então, o fracasso eleitoral, repito, de proporções épicas, ronda essa gente. E aí, bom, faz sentido criar uma ameaça, né? Estamos enfrentando uma grande ameaça, é hora de nos unirmos. Mais ou menos como Benjamin Netanyahu faz sempre na entidade sionista. Sempre que ele ameaça ser preso, sempre que o governo dele é ameaçado de ser deposto, porque ele é um incompetente, um liberal sem alma, ele inventa uma crise para forçar o povo a se unir em torno dele. Então, eles estão usando a estratégia de Netanyahu. Só que eu creio, de verdade, que a federação não vai responder, tipo, numa base para atingir direto. Não. A federação foi atingida dentro da Rússia e dentro dos países deles, eles serão atingidos. Eu acredito nisso. De toda forma, isso é especulação. Querendo ou não, isso é especulação. Se a gente volta aos fatos, o que a gente sabe? Até o momento que eu vi pela última vez, 11 dos 20 terroristas já haviam sido capturados. Talvez tenha sido capturado mais algum. E eu também vi as fotos dos primeiros interrogatórios. Gente, não queiram ver, de verdade. Os russos têm métodos que a gente não compreende. Então, não queiram ver as fotos das pessoas após o interrogatório. A Federação Russa, como eu já expliquei para vocês várias vezes, ela tem um modus operandi para lidar com o terrorista. E ele envolve as famílias. Então, não só esses 20 vão pagar o preço definitivo, como a família deles também vai pagar um preço altíssimo. A Federação faz questão de fazer isso porque as pessoas pensam 3 vezes antes de fazer. Sabe-se até agora que os terroristas são essencialmente tadjiks. Não se sabe se tadjiks conseguiram a cidadania russa ou se tadjiks que vieram realmente do Tajiquistão ou de algum país onde eles estavam como refugiados. Porque o Tajiquistão passou por uma guerra civil complicada e tem um governo muito complicado lá. É um povo maravilhoso, são persas, né? São iranianos.
Mas o governo é complicado mesmo. Não é definitivamente uma democracia. Então, a federação não vai ter dificuldade em colocar a mão na família das pessoas envolvidas. Que o próprio governo do Tajiquistão vai se encarregar disso. De toda forma, continuando no caso concreto, nas 2 horas iniciais, eu acompanhei, cheguei da roça e fiquei sabendo, imediatamente fui para casa. Então, nas 2 horas iniciais, a preocupação dos russos era com as vítimas. As pessoas não sabiam direito o que tinha acontecido, mas os médicos, os enfermeiros, todo mundo que, da área de saúde foi correndo para se oferecer como voluntário. As pessoas fizeram fila para doar sangue, essas coisas que tem que acontecer, A Aeroflot liberou passagens gratuitas, bilhetes aéreos gratuitos, para todo mundo que fosse da cidade ou médico ou qualquer coisa que pudesse ajudar. A Aeroflot liberou imediatamente bilhetes aéreos para as pessoas irem gratuitamente. Os taxistas também passaram a não cobrar nada de qualquer um que fosse ajudar. Então, as primeiras 2 horas foram de solidariedade absoluta. Ninguém sabia o que tinha acontecido. 2 horas depois, e eu acompanhando a mídia russa, mais uma vez eu quero agradecer imensamente a todos que ao longo do tempo fizeram doações, seja de software, de hardware e de Pix para mim, por eu ter conseguido comprar um punhado de coisa que não seria possível. O fato é que graças à inteligência de máquina, inteligência artificial, eu consegui acompanhar os noticiários, mesmo ele estando em língua russa. E passadas essas 2 horas de perplexidade, o número de óbitos era de 38, faltaram a lista dos 38. E ao longo das horas foi subindo, 50, 60, 70, 93, 143. É o número atual de óbitos. E aí, a incredulidade, o espanto, foi substituído pela raiva, pelo ódio. Os 150 milhões de russos estão unidos. Mesmo os que não votaram no senhor Vladimir, agora estão unidos. Ou vão ter que sair do país, Agora, é uma situação parecida com aquela nos dias que se seguiram ao conflito na Ucrânia. Mais de 1 milhão de pessoas saiu da federação. Eu acho que agora vai ter outro pequeno expurgo. Centenas de milhares vão ter que sair. Se quiserem, Porque não digo que o governo vai persegui-los, não. A própria população russa tende a se tornar absolutamente intolerante com dissidentes em momentos como esse. Então, nós vamos ter outro fevereiro, outro março, de 2022. Só que agora em 2024. Porque a opinião pública contra pessoas que passam pano vai ser insustentável para quem ainda insiste em apoiar o Ocidente. Eu não sei se esse era o objetivo dos ocidentais, mas foi isso que eles conseguiram. Por falar em objetivo dos ocidentais. Não foi o ISIS. Porque o ISIS, vocês sabem, o ISIS é um proxy daquele estado cujo nome nós não podemos mencionar. Todo mundo sabe disso. O ISIS nunca atingiu um alvo americano e jamais atingiu um alvo israelense. Nunca. Por um suposto grupo arabista que quer o califado e não sei o quê, nunca tem atacado o maior inimigo dos muçulmanos, nem o segundo maior inimigo dos muçulmanos. É uma palhaçada, Por favor. É evidente que eles são proxies desses 2 estados, particularmente daquele cujo nome nós não podemos mencionar. Então, foi o ISIS? Cara, o ISIS assumiu... Cara, não foi. Não foi. Você pode ter certeza absoluta que não foi o ISIS. Certo? Sabe-se que os coitados, coitados não, por favor,
Sabe-se que as pessoas que participaram desse atentado receberam 500 mil rublos, o que dá cerca de 30 mil reais. E, sinceramente, gente, tem que ser jovem e são muito burros, e são. Para você fazer uma coisa dessa, e fazer uma coisa dessa por 30 mil reais, vamos falar sério, né? Vamos falar sério. Então, assim, não foi o ISIS. A única certeza que a gente pode ter é que não foi o ISIS. E o mais provável, considerando que eles estavam fugindo para a Ucrânia, bom, nós sabemos, né? E foi a OTAN. E foi a liderança da OTAN. A liderança da OTAN é Angela. Londres não é liderança. Londres é cachorrinho fraudiqueiro. Londres é cachorrinho fraudiqueiro de Washington. Então a liderança está em Washington. Não creio, honestamente, que os russos vão começar respondendo por onde deveriam. Bruxelas, Londres, Washington. Que são os países que certamente estão envolvidos nisso até a medula. O mais provável, mas lembre-se, da outra vez eu errei. Falei, a Rússia vai lançar um ataque devastador e vai liquidar isso em 2, 3 semanas. Porque o objetivo da operação especial ucraniana era desnazificar o país, então não era uma guerra. Eu errei. Posso estar errado agora. Mas o mais provável, lembrando que eu já errei uma vez e posso estar errado novamente, é que o país que receba os agradecimentos seja a Ucrânia. A Ucrânia agora, ela existe, mas por poucas semanas. Eu penso que se a federação quer mostrar, uma última tentativa de mostrar para o Ocidente o que aconteceria em caso de guerra contra a Rússia, o momento é esse. O próprio Dmitry Peskov, porta-voz da Rússia, já anunciou que é muito provável que eles mudem o status de operação militar especial para estado de guerra. Estado de guerra é guerra. Você não faz um estado de guerra contra as nuvens, contra o mau tempo, contra o humor de gosto duvidoso. O estado de guerra, pela própria definição legal, exige que haja um objetivo, ou seja, um país com o qual vai se declarar guerra. Para o parlamento aprovar e tal, e ter o devido status legal. Certo? Bom, lei marcial, a legislação até no Brasil muda, inclusive eu não sei se vocês sabem, em caso de guerra o Brasil adota a pena de morte. Com a Federação Russa não é diferente. A lei marcial russa para caso de estado de guerra, ela é ainda mais pesada que a brasileira, certo? Porque o presidente passa a ter controle basicamente de tudo, do legislativo, do executivo e do judiciário, controle absoluto sobre o país. E, bom, é o que é provável que aconteça. Duvido muito que o parlamento recém-eleito, mais pró-Putin do que o anterior, negue ao presidente Vladimir Vladimirovich o estado de sítio, o estado de guerra, a lei marcial. Na verdade, pelo contrário, mais comum, mais provável é que ele ganhe poderes plenipotenciários para resolver a situação como ele acha ser melhor. E aí eu acredito que a Ucrânia vai sentir e o mundo inteiro vai ver o que é estar em guerra. Não num conflito indireto, igual foi o Afeganistão. Não numa operação militar especial, igual tem sido a Ucrânia, em guerra. O povo vai ver, depois de quase 80 anos, o que é estar em guerra contra a Rússia. Certo? E eu garanto para vocês que não vai ser bonito. Infelizmente, essas coisas, elas acabam sendo necessárias. Por mais que ninguém as deseje, elas acabam sendo necessárias porque
o próprio guru filosófico do presidente Vladimir, Soloviev, né, fala que a guerra nem sempre é um mal necessário. A guerra, às vezes, é um bem menor, porque há certos tipos de paz que a gente só alcança depois dela. Então, é provável que nós tenhamos guerra na Europa. De verdade, guerra na Europa vai ser a primeira nesse sentido, depois da que a OTAN fez contra a Sérvia. Tempos muito difíceis se avizinham. Ok? Se vocês me permitem, eu gostaria de fazer algumas observações breves. Quando eu falo em guerra, eu não quero que vocês fiquem pensando apenas em mísseis, em caças, em submarinos, em navios, não. Esse vai ser certamente o destino da Ucrânia. Vai ser esse. Porque ela pediu. E pediu insistentemente. Mas não precisa ser o destino do Ocidente. Ontem na live eu falei sobre isso. Nós temos a opção dos cogumelos? Temos. Mas uma opção mais segura para a humanidade inteira, e eu creio que mais devastadora, seja a opção dos ovos. Como assim a opção dos ovos? Se fechar o Estreito de Hormuz e deixar de vender petróleo em dólar, os Estados Unidos acabam. Eles quebram, a economia deles vai ser destroçada. Basta que o Irã, a Arábia Saudita, concordem e os Estados Unidos vão deixar de existir. Porque os Estados Unidos não são um país. Eles são um banco com um território extremamente endividado que vive de imprimir moeda. Torne essa moeda sem valor. E é muito simples tornar essa moeda sem valor. Diga para a Arábia Saudita, que manda em todo mundo, a Venezuela e o Irã certamente concordam, não vender mais petróleo em dólar. E aí acabaram os Estados Unidos da América. Acabou o dólar, acabou os Estados Unidos da América. Vai haver um prejuízo grande, tanto para a Arábia Saudita quanto para a China. Mas a opção ao ovo é o cogumelo. Correto? Então, quando eu estou falando em guerra, eu não quero que vocês pensem como Segunda Guerra Mundial. Não. Existe a opção de acabar com os Estados Unidos sem dar um tiro, impedindo eles de comprar o mundo usando dólar. Basta para isso fazer com que o dólar não seja mais aceito no comércio de petróleo. E aí os Estados Unidos acabam ato contínuo. É uma estratégia? Pode ser adotada. Porque a Rússia sabe quem realmente é o causador disso tudo. Quais são os interesses que de fato estão por trás disso. E contra a Ucrânia, a retaliação vai existir, vai ser duríssima. Porque se não existir, e dá pra gente saber a maneira como os russos pensam, vai acontecer de novo. Sabe? Se não houver uma retaliação duríssima, mais vidas inocentes serão perdidas. Além disso, a Rússia tem uma tolerância ínfima, na verdade ela não tem tolerância alguma com a atividade terrorista. E diferente dos Estados Unidos, ela vai atrás dos terroristas. Por que eu falo diferente dos Estados Unidos? Vocês devem se lembrar do 11 de setembro, em que terroristas sauditas, principalmente, alguns árabes, né, dos Emirados Árabes Unidos, e um egípcio fizeram aquilo, mas os Estados Unidos foram atrás do Iraque e do Afeganistão. A Federação Russa não é assim. Ela vai atrás de quem fez. Quem fez já pegou 11 dos 20. Falta 9. E tem a família deles também. Como eu disse, por hábito. Ok. Depois, e os interrogatórios, né? E vão atrás de quem planejou.
considerando tudo, foram britânicos e mais provavelmente americanos. Eles vão atrás deles. Tio Vlad já avisou há muito tempo que caso isso acontecesse, seria uma declaração formal de guerra. Inclusive o Peskov ontem mesmo falou sobre isso. Que o status iria mudar de operação militar especial para estado de guerra. E o estado de guerra, ele não pode ser... tipo, você não entra, não declara o estado de guerra contra nuvens. O estado de guerra é um estado de guerra contra alguém. Certo? Não existe o estado de guerra como aquele substantismo oculto, né? Não é, estamos em guerra. Contra quem? É contra alguém, contra o mal. Quem faz isso são os Estados Unidos. Aí depois eles classificam quem é o mal. Não. O estado de guerra, inclusive legalmente, você tem consequências. O estado de guerra permite, na verdade, ele automaticamente coloca a Federação Russa em lei marcial. E aí o comandante, o presidente do país se torna o comandante supremo. Então Vladimir Putin, que acabou de ser reeleito, ganha poderes absolutos. Que eu não sei se é bem o que o Ocidente queria, mas é o que ele vai ter. Certo, é o que ele vai ter. O presidente Vladimir ganha poderes absolutos para resolver a situação como ele achar melhor. E lei marcial, todo mundo sabe o que significa. Inclusive, eu acredito que para os próximos dias, né? Mas, voltando ao que eu já havia dito antes, tanto aqui quanto ontem. Nós temos que separar as coisas. Uma vai ser a resposta contra a Ucrânia, que tende a ser devastadora e pedagógica. Outra, contra os verdadeiros causadores do atentado e da própria guerra na Ucrânia. A melhor estratégia, se você pensar do ponto de vista da economia de vidas humanas russas e da economia de recursos russos, a melhor estratégia não é bombardear, não é um ataque. A melhor estratégia é econômica. Os Estados Unidos, nós já dissemos, são uma economia extremamente frágil. A capacidade industrial deles é um lixo. 2/3, já li em alguns lugares 3/4 de todos os bens industriais que o país consome são importados. É um índice maior que o do Brasil. Praticamente tudo que você vai comprar nos Estados Unidos está escrito Made in China, Made in Taiwan, Made in Malásia, Made in Indonésia, Made in Paquistão, Made in Philippines, Made in Japão, Made in Coreia. Então, são coisas importadas. Os Estados Unidos não são aquele país da década de 1950 que produzia metade dos bens industriais do mundo. Não. Hoje, os Estados Unidos, por escolha própria, são os maiores importadores de bens industriais do mundo. O que quer dizer que eles dependem da existência do dólar, da aceitação do dólar como divisa para compra de mercadorias industriais. Só que se a China se recusar a vender em dólar, ou se principalmente a Arábia Saudita e os países que ela controla se recusar a vender petróleo em dólar, acabaram-se os Estados Unidos da América. Simples assim. Quem vai querer uma divisa que os chineses não aceitam? Você vende uma coisa para os Estados Unidos e aceita dólar. Beleza. Mas a China não vende em dólar. A China não vende em dólar. Você vai fazer o quê? A Arábia Saudita, e aí todos os países do Golfo, também o Irã, também a Rússia, também a Venezuela, ou seja, 80% do petróleo do mundo não pode ser vendido em dólar. Para que você vai querer dólar? Se ela não pode comprar bens industriais, nem pode comprar petróleo, vai comprar o que com dólar? Entenderam? Essa é uma estratégia muito melhor.
muito mais devastadora. Destruir a economia dos Estados Unidos da América, poupando vidas humanas e fazendo com que os próprios americanos derrubem o governo. Porque, pelo que a gente vê, os americanos não têm muita ideia do que está acontecendo. Não conseguem compreender a fragilidade do país. Eles podem até intuir que o país não é mais aquele, que as fábricas viraram galpões abandonados, que tudo que eles compram nos mercados de shopping está escrito made in alguma coisa que não seja USA. Podem intuir. Mas pelo que se vê, os norte-americanos, os estadunidenses, não têm a menor ideia do status atual, real, deles no mundo hoje. E do que isso significa, do que isso implica. Agora, se China, nem árabes, aceitarem mais dólar, não vai ter como esconder isso do próprio povo. Quem não tem mais petróleo, não tem mais combustível, não tem mais bens industriais. E a população não é que ela vai acordar de um sonho, ela vai acordar de um pesadelo, que os Estados Unidos estão vivendo hoje é um pesadelo, para uma realidade muito pior que o pesadelo. Sabe, a gente não pode analisar esse futuro conflito só com base, os Estados Unidos têm a arma X, Y, Z. A Federação tem a arma A, B, C. Tal qual é melhor. Não, gente, isso é adolescente, com todo respeito, adolescente punheteiro. Isso é coisa de hoje no mundo militar. Coisa de quem não entende, de fato, o que está acontecendo e o que pode acontecer. É muito mais complexo do que isso. Muito mais complexo. Certo? Não é uma questão de, Estados Unidos vão usar, repito, armas SSS, tem OTAN, tem 870 bases. A questão é, como eles pagam essas 870 bases? Como elas pagam essas 870 bases? Com que dinheiro? Com que dinheiro? Então, assim, gente, é muito mais complexo. Pensa, de verdade, pensa na definição muito acertada de von Clausewitz sobre guerra. Política por outros meios. Só esses fanboys de OTAN, esses idiotas, com todo respeito, aos idiotas, não a eles, acham que guerra é questão de trocar tiro, trocar míssil. Não, gente, por favor. Que coisa mais pueril, que coisa mais infantil. Guerra é política por outros meios. Se você pode resolver a coisa economicamente, porque se você pode resolver com ouro, por que você vai responder com sangue? Falar, a Arábia Saudita não quer perder ouro, a China não quer perder ouro, mas eles querem perder sangue? Porque seria muita inocência a Arábia Saudita imaginar que ela não corre o risco de uma mudança de regime, ou a China se esquecer de Taiwan. Os Estados Unidos são uma ameaça para o mundo inteiro. Os Estados Unidos são uma ameaça para o mundo inteiro há muito tempo. E para muita gente. Só que por muito tempo, ninguém podia fazer nada. E aí depois de passar essa fase, que ninguém podia, ninguém queria, porque perderia ouro. Nós estamos num momento, numa encruzilhada, em que a questão agora, o risco agora, é que o mundo inteiro está sob o risco de perda maciça, não só de ouro, mas de sangue. Nesse sentido, perder ouro seria uma perda menor, porque o ouro é possível
reconquistar. Mas a vida perdida, não. Porque o dinheiro, você pode ganhar ele de novo. As vidas perdidas, elas não voltam mais. É claro que os russos levam isso em consideração. Os americanos, não. Os britânicos, não. Os europeus, pelo jeito, também não. Porque eles acham que o que está em risco é a vida dos outros. Agora, os chineses e os árabes, se levados a ponderar, eles tendem a ser bem mais sensatos. O fato é que a humanidade agora está numa encruzilhada. Porque as condições materiais de destruição são muito piores que as de 1945. Então, que Deus tenha misericórdia de nossas almas.